Glórias a Deus, louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e o versículo é o 17, que diz assim: foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto os judeus como o grego, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham e confessando publicamente, publicando os seus feitos. Então, também trouxeram muitos dos que se seguiam a artes mágicas, e trouxeram os seus livros, e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. E assim a palavra do Senhor poderosamente prevalecia. Aqui é quando Paulo, apóstolo, estava pregando, na Macedônia, em Éfeso. Ele estava fazendo a viagem missionária. E ele pregava Jesus, ressuscitado, Jesus, o Filho de Deus, que morreu para nos salvar. Mas aí ele pregava para aquele povo, não existe nenhum santo para adorar, não existe nenhum santo para pedir proteção. Existe o único Deus, o verdadeiro e único Deus, não existe nenhum outro. Só Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, o vosso Filho, Senhor nosso, aquele que morreu para nos salvar. Essa era a pregação de Paulo por onde ele andava. E ali diz que se ajuntou muita gente, até os mágicos, os artífices mágicos, e trouxeram os seus livros, como diz assim, e queimaram na presença de todos. Tinha mais de 50.000 peças, livros de mágico, de magias, de coisa. Tinha mais de 50.000 peças. E o povo ia se convertendo a Deus, ao Todo-Poderoso, E o povo ia se convertendo. Então, diz a palavra que um artífice chamado Demétrios, ele chegou, juntou os artífices que sobravam, que sobraram, e disse para aqueles artífices, os quais, havendo ajuntando com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Ali ele juntou vários oficiais, várias pessoas que podiam ali o ajudar, que fazia as artes mágicas, que fazia as imagens de esculturas, e principalmente da deusa Diana, porque a deusa Diana era a deusa dos Efésios. Como tem muitas cidadezinhas pequenas do interior do país, que é comandado, diz que é comandado pela Senhora da Conceição, como em Sumé, na Paraíba. A Aparecida do Norte diz que é comandada como Aparecida, E o nosso país colocaram como Aparecida sendo a padroeira do nosso país, pessoas que ainda não têm o entendimento de Deus. Nós temos que orar por elas, pedir, clamar em favor delas, porque elas ainda não entenderam nada. Deus disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento, o meu povo são destruídos por falta de conhecimento. Então ele veio e juntou uma multidão de pessoas para chamar Paulo, para ali agredir a Paulo. Paulo pensou que ele era chamado para pregar Deus, para pregar Jesus Cristo, e ele chamou, foi para ali prenderem a Paulo, eles matarem Paulo apedrejado, que juntou todos esses aí, ele dizendo: Paulo está tirando a nossa prosperidade. Tu sabe que nós vivemos
dessa prosperidade, não só aqui em Éfeso, mas em toda a Ásia. Por que que a gente vê lá atrás, em Atos mesmo, que eu esqueci onde é agora, que o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar na Ásia? Antes disso aqui, no início, o Espírito de Deus impediu Paulo de pregar na Ásia, e nesse momento não foi diferente. Paulo, voltando, foi pregar em Éfeso, e lá era comandado por uma deusa que chamava Diana. Aí diz no versículo 27, não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que de toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aí ele disse assim, olha, a deusa Diana, deusa dos Efésios, deusa de toda a Ásia, quando ele pregar para esses homens, vai ser destruída a igreja da deusa Diana, da nossa deusa, né? Ele vai destruir, vai fazer revolução. E nós como é que vamos comer? Porque nós trabalhamos fazendo a imagem de Diana, da deusa Diana, fazendo os nichos dela para vender. E eles combinaram para ali, né, destruir a Paulo naquele dia, né? Mas houve um homem muito sábio que ele chegou e disse assim, então no versículo 35 diz assim, então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Éfeso é guardado do templo, é guardadora do templo da grande deusa Diana, e é a imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditório, convém que vos aplaqueis e nada façais temerantemente. Quer dizer, nada façais. Um escrivão foi no lugar antes de Paulo chegar e disse, varões efésios, vocês sabem que a grande deusa Diana é a guardadora da nossa cidade. Em outras palavras, vocês vão contender com um homem que anda por aí falando alguma asneira? É desse modo assim que Paulo quis falar. E ali todos eles foram embora. Aquele homem, aquele escrivão apaziguou para que Paulo não fosse ali destruído por todos aqueles homens. E do nosso país não é diferente. Infelizmente, tem a deusa que toma conta do nosso país. Cada cidadezinha do interior tem uma deusa, um deus. É São José, é São Sebastião, é tantos são que não são. Infelizmente, são e não são. São porque os homens dizem que são, mas Deus diz que não. Deus é o nosso padroeiro. Deus é o controlador do universo. Deus é o Criador, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro. Somente a Ele nos dobremos, somente a Ele adoremos, somente a Ele confessamos que só Ele é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Como Jesus disse, tudo que pedir ao meu Pai em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus não disse, peça a minha mãe, a meu pai, a esses santos que já morreram. Não. Jesus disse, peçam a Deus em meu nome, ao Pai em meu nome, para que eu faça e o Pai seja glorificado no Filho. Ele ainda disse, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiver nas minhas palavras, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Amém? E eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.